Itália, 60 milhões de habitantes. Brasil, 215 milhões de habitantes. Dois países diferentes, mais de 7.200 quilômetros de distância. Nações separadas pelo Atlântico e unidas por um mar de recomeços. Você vai embarcar com a gente numa viagem entre o passado e o presente para conhecer a Itália de um jeito diferente, pelo olhar da história, mas também pelos relatos dos descendentes dos italianos que largaram a terra natal para reconstruir a vida aqui no Brasil. Imigrantes que tiveram um papel fundamental para o desenvolvimento de Santa Catarina. Pela frente, os 150 anos da imigração italiana aqui no Brasil. A nossa viagem pela história da imigração italiana começa por uma Itália de 150 anos atrás. O país vivia uma crise econômica e agrícola. Em busca de uma vida melhor, quase 30 milhões de italianos deixaram essas terras e se espalharam pelo mundo. O porto de Gênova, de onde hoje partem cruzeiros e mercadorias para outros continentes, foi o local de partida de boa parte desses emigrantes. O Brasil foi destino de quase 1,5 milhão de italianos naquela segunda metade do século XIX. Essa família aqui, ó, Luqueta, ela tem 13 pessoas, pai, mãe e mais 11 filhos. O filho mais novo tem 7 anos. Veio a família inteira para o Brasil. Apesar de ter vindo do Vêneto, de Trento, né? A gente sabe que a maioria desses colonos, eles vêm para trabalhar na terra. Por quê? Porque lá eles não tinham terra. Renzo Grosselli, jornalista e pesquisador da imigração trentina no mundo, morou durante 1 ano no Brasil. Em Nova Trento, na região do Vale do Rio Tijucas, em Santa Catarina, buscou as marcas italianas deixadas pelos imigrantes. O que aconteceu antes da saída massiva dos italianos do norte para o Brasil foi uma crise enorme, social, econômica e até cultural. Digamos que lá perto de 1850, a sociedade começou a transformar-se rapidamente. E as mensagens foram doenças nas pessoas, doenças nas plantas cultivadas e doenças culturais. Muito pessoal começou a querer ir embora. No 1874, houve a primeira saída, digamos, de massa. Famílias catarinenses e italianas unidas pelo DNA. Uma linda experiência de vida que descobrimos casualmente há cerca de 20 anos. Graças ao fato que esses, digamos, nossos parentes distantes brasileiros vieram aqui para descobrir as suas raízes. Por alguns anos não foram escutados, talvez porque não conseguiam se fazer entender com a língua. Depois, finalmente, eu tive a possibilidade, lendo os artigos, de encontrá-los na ocasião da Festa dos Bergamascos no mundo, que acontecia em Bérgamo todos os anos. Hoje em dia, nós, na minha idade, não falamos mais o dialeto. Os meus pais, sim. Mas encontrar pessoas que ainda falam o dialeto, longe, milhares de quilômetros, era uma coisa fascinante. Os ítalos catarinenses e as cidades com as tradições preservadas em Santa Catarina e na Itália. As famosas máscaras do Carnaval de Veneza. Então, eu comecei há 40 anos, quando eu era muito jovem. Eu tinha 18 anos. Eu comecei uma loja fazendo máscaras com os ensinamentos de um grande artesão, que já não está mais aqui. E devagarinho eu aperfeiçoei as minhas técnicas e depois passei para os trajes. E ali também, devagarinho, eu melhorei. Eu não saberia contar, mas eu acredito que desde aquela época, em 40 anos, eu fiz cerca de 1 milhão de máscaras. A força do trabalho e a perseverança de um povo que moldou novos horizontes, construiu indústrias, comércios e deixou marcas no desenvolvimento econômico e social em terras catarinenses. As mãos dos imigrantes e descendentes italianos
que transformaram Santa Catarina em um dos estados mais relevantes e importantes do Brasil. A coragem para empreender e fortalecer as relações econômicas num caminho onde determinação se tornou uma herança para as novas gerações. A gastronomia. A cultura sem fronteiras. A religiosidade. Santa Paulina, ela foi uma menina que nasceu aqui, nesta casa, e com 10 anos ela foi para o Brasil, sempre se dedicou a cuidar dos doentes, das pessoas mais pobres, das crianças. Nasceu a nossa congregação no dia 12 de julho de 1890. Ela continuou se dedicando à congregação, abrindo novas frentes missionárias, e faleceu com 76 anos e alguns meses. As árvores plantadas por catarinenses neste bosque de Vigo Luvataro, terra natal de Santa Paulina, para homenagear os imigrantes italianos que viveram em Santa Catarina. Jovens que fizeram o caminho contrário dos imigrantes. Os meus antenatos pisaram nesse chão que eu tô pisando, sei lá. E dos nossos sobrenomes estarem, tipo assim, nos locais que tem na cidade. Mas de fato foi essa paixão, assim, de verdade, pela questão histórica, pela questão familiar, eu diria mesmo, sabe? Descendentes que constroem a união e os laços entre Santa Catarina e a Itália. Familiares relembram os antepassados que saíram das terras italianas para desbravar novas oportunidades e novos sonhos. É só o começo de uma jornada onde a NDTV vai recontar os passos da imigração italiana no Brasil e em Santa Catarina, mas de um jeito especial que você aí de casa vai se encantar. Aqui na Itália, aí no Brasil e em Santa Catarina, vamos navegar por capítulos de uma história secular. O mais importante disso, Paulo, é a gente localizar não só as questões das questões culturais, gastronômicas, arquitetônicas, mas as questões também da parte econômica, a parte industriais. As empresas que estão participando desse projeto são empresas italianas, de famílias italianas, que têm essa essência de terem construído no decorrer de 100 anos, né, esses projetos empresariais que empregam milhares de pessoas e que são produtos reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. As origens das famílias italianas catarinenses. As semelhanças entre as cidades irmãs da Itália e de Santa Catarina. Uma viagem histórica com as vozes de quem faz parte dela. A partir de hoje você vai viajar com a NDTV em uma homenagem à grande imigração italiana em Santa Catarina. Um projeto para celebrar a coragem, o trabalho e a alegria dos nossos imigrantes italianos. Este é o começo e uma amostra do que vem por aí nesta superprodução da NDTV.